Nessa noite, abrir seu coração e deixar que a alegria do Senhor invada seu coração, amém? Glória a Deus. Eu queria que a igreja abrisse a palavra do Senhor em Gálatas. Vamos ler o capítulo 1. Epístola de Gálatas. Vamos ler o capítulo 1 e alguns versículos. Fica lá no finalzinho da Bíblia, no Novo Testamento. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 9. Tem alguém nos visitando nessa noite? Tem alguém aqui visitando a gente nessa noite pela primeira vez? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Ali também. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? O importante é você sair daqui, com seu coração alegre e que a presença do Senhor venha encher o coração de vocês, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler a partir do versículo 6. Diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, ou seja, maldito. Feche seus olhos nessa noite. Santo e excelentíssimo Senhor. Essa noite, Deus, é uma noite especial. É uma noite de celebrarmos a Ti, a grandeza da Tua santidade. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, por estar aqui conosco nessa noite. Obrigada, Senhor, porque nós dependemos de Ti e sem Ti nada podemos fazer. Ó Deus, a Tua presença vem invadir, Senhor, o coração de cada um nessa noite. Que a Tua presença venha nos encher, Senhor, de uma tal forma, Senhor, que venhamos sair daqui com o nosso coração transbordante. Espírito Santo de Deus, toca agora nas vidas nessa noite. Toca na mente, toca no coração. Vai tirando, Senhor, toda a resistência, Senhor, à Tua palavra. Vai tirando, Senhor, toda a distração à Tua palavra, Senhor. Porque é ela que nos liberta, Senhor. É a Tua palavra, Senhor, que nos coloca de pé. É a Tua palavra, Senhor, que merece, Senhor, ser ouvida, Senhor. Ó Deus, que possamos estar atentos nessa noite a tudo aquilo que o Senhor vai falar. Que o Senhor, Deus, expulse daqui toda a presença maligna, Senhor. Tudo que não vem de Ti, tudo que não colabora, Senhor, com este ambiente, Senhor. Somente há espaço para um, que é o Espírito Santo de Deus. E eu sei que Ele está aqui conosco nessa noite. Que o Senhor possa estar livre, Senhor. Está à vontade, Senhor, para tocar em nossas vidas nessa noite. Deus, que primeiro, Senhor, seja eu. Que o Senhor me diminua, Senhor, para que o Senhor cresça em mim. Ó Deus, é a Tua verdade que será pregada neste lugar, Senhor. Por isso, Deus, eu te peço, Deus, fica à vontade em nossas vidas. Fica à vontade em nosso meio, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Amém. Aplaude o Senhor. Vai aplaudindo esse povo, aquele que é, aquele que há de vir. Porque somente Ele é santo, somente Ele é digno. E o Senhor está aqui para falar com o nosso coração nessa noite. Amém? Então fiquem todos atentos ao ouvir a voz do Senhor. O tema dessa noite é: não abra mão de viver um verdadeiro evangelho. Eu queria que você tocasse no seu irmão que está aí do seu lado e dissesse assim: meu irmão, não abra mão de viver o verdadeiro evangelho.
Amém? Glória a Deus. E é por esse evangelho que estamos aqui. Amém? É por esse evangelho que nós somos capazes de tudo. É por esse evangelho que nós rompemos barreiras. É por esse evangelho que nós não alimentamos o cansaço, o desânimo. É por esse evangelho que estamos aqui até a volta de Cristo para pregar o verdadeiro evangelho. Amém? Nós vemos aqui alguns versículos onde o apóstolo Paulo, ele enfatiza algo. No capítulo 1, logo no início, o apóstolo Paulo, ele vai dar algumas saudações à igreja de Gálatas. E ele, logo em seguida, ele já é tão objetivo em suas palavras. O apóstolo Paulo, ele viveu, depois da conversão dele, para pregar o verdadeiro evangelho genuíno. O apóstolo Paulo, ele padeceu para pregar as boas novas de Cristo. Ele padeceu pelo evangelho. E claro que ele não ia aceitar que um falso evangelho pudesse entrar nas igrejas, sem ao menos ele falar, sem ao menos ele contestar, sem ao menos ele defender, porque ele sempre foi muito verdadeiro. E o apóstolo Paulo aqui, ele faz uma ironia misturada com espanto. Ele ficou admirado, porque tão depressa o povo já estava se corrompendo. Tão depressa o povo estava dando ouvido ao falso evangelho. Por isso, queridos, eu digo aqui a vocês nessa noite, que essa igreja sempre vai defender o verdadeiro evangelho. Que essa igreja sempre vai incentivar vocês a ler a palavra. Que essa igreja sempre vai orientar vocês a esmiuçar a palavra, a ler a palavra, a entender a palavra, para que vocês não venham ser enganados nesse tempo, como muitas pessoas têm por aí. Saem das igrejas e vão viver o seu evangelho. Que na verdade Paulo aqui está dizendo que não existe outro evangelho. Mas ele ironizou aqui. No versículo 7 ele diz: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. O evangelho de Cristo somente é um, ele é único. Mas existe, como existe tantas coisas, as coisas existentes sempre vão haver os falsos. E nós sabemos que o próprio evangelho, ele por si só, ele se defende. Mas existe realmente uma massa corrompida. Existe realmente os falsos evangelhos. Existem realmente pessoas que querem perverter a verdade. E a verdade, ela sempre vai prevalecer. Mas o que Paulo, ele defende é que são pessoas que ele ajudou, pessoas que ele levantou, pessoas novas convertidas, pessoas que ele realmente ensinou o verdadeiro evangelho. E Paulo aqui, ele tem se indignado com a igreja. Ele saudou aqui, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus, companheiros, as igrejas da Galácia, graças, e aí por aí vai, ele saudou a igreja. Mas depois a partir do versículo 6, Paulo, ele diz assim, admira-me. Admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou. E Paulo aqui está citando o evangelho. Aquele que vos chamou na graça. O verdadeiro evangelho nos aproxima da graça. O falso evangelho nos distancia da graça. E que vocês permaneçam debaixo da graça do Senhor. E aqui ele continua dizendo: e vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E aí ele conserta no versículo 7 dizendo, porque ele ironizou, o qual não é outro,
Senão que há alguns pervertedores do Evangelho. Sempre existiu. Sempre existiu. O falso Evangelho já existe realmente há muitos anos e anos e anos. E o verdadeiro Evangelho genuíno, aquele que prega a verdade, aquele que não te engana, aquele que diz que muitas vezes você vai ter que sofrer sim, mas que vocês vão ser beneficiados pela salvação. E que importa às vezes a gente padecer mesmo para a gente se aproximar da graça. Porque muitas vezes, quando a gente está tudo bem, está tudo funcionando bem, a gente se distancia. E eu queria que você novamente repetisse comigo, diga assim: não existe outro Evangelho. Não existe outro Evangelho que eu quero viver. E que Evangelho é esse? Aquele que tem poder para salvar. Aquele que tem poder de transformar, de libertar, tirar pessoas da prostituição para viver uma vida íntegra, uma vida sem prostituição, que tira pessoas das drogas para viver uma vida saudável em Cristo, que tira pessoas do mundo, do tráfico, para viver uma vida limpa no Senhor. E é esse poder que só existe em um único Evangelho. Um Evangelho para o qual o Senhor insiste em apresentar. Por isso que de tempo em tempo o Senhor levanta profetas, o Senhor levanta os verdadeiros para pregar, para, enfrentar o falso Evangelho, para que as vidas não sejam enganadas, para que as vidas estejam totalmente ligadas no Senhor. Porque o Senhor, Ele tem se preocupado sim. O Senhor levantou os discípulos para pregar a verdade. E muitas vezes, pessoas estavam ali naquele meio, pessoas que obedeciam a lei, mas era contra a verdade de Cristo. Pessoas que se achavam, certinhas, porque ele obedecia os mandamentos do Senhor. E deixa eu falar a verdade, que na verdade eles não obedeciam, eles conheciam os mandamentos. Eles estavam ali observando para quem obedecia e quem não obedecia. Eles eram, na verdade, vigilantes dos mandamentos. E eles estavam ali o tempo todo para observar. Aquela pessoa ali obedece o mandamento, aquela pessoa não obedece. E eles não obedeciam. Eram os maiorais e aqueles que criticavam o Evangelho de Jesus, que não acreditavam. E até hoje existem pessoas assim. Até hoje. E de lá para cá houve uma grande deformação. Hoje enfrentamos, e eu vou dizer para vocês, que as pessoas têm se acostumado com um evangelho raso. Com um evangelho que não precisa muita coisa para obter a salvação. Verdade. Eu preciso estar no mesmo lugar, eu preciso somente fazer minhas orações com o Senhor e está tudo bem. Mas o meu caráter vai manter no mesmo lugar. Não vai haver transformação. E eu disse que uma das qualidades do Evangelho genuíno é a transformação, é o poder de Deus. Ele é poderoso. O verdadeiro Evangelho, ele traz transformação. E por isso que muitos ficam impactados com pessoas que saem de uma vida tão corrupta, mas ela decide viver uma vida íntegra em Jesus. E não é impossível, basta decidir. Então, eu quero fazer um alerta à igreja nessa noite. Se vocês ouvem pessoas dizendo assim, olha, convidando vocês para conhecer um evangelho raso, um evangelho falso, um evangelho que você não precisa lutar, um evangelho que você às vezes não precisa sofrer
não existe esse evangelho. O próprio apóstolo Paulo, ele já mostrou que ele precisou padecer pelo evangelho. E todas as vezes que nós tocamos o dedo no errado, no imoral, vão se levantar pessoas para ser contra nós. Mas a gente tem que defender até o final. A gente tem que entender que o Senhor nos chamou para transformar pessoas também. É através de nós que muitos vão se render. É através do nosso testemunho que pessoas vão se render ao Evangelho de Cristo. E Paulo aqui, na minha versão aqui, tem um título aqui, a partir do versículo 6, que diz: a inconstância dos Gálatas.